Olá, nós estamos começando mais um Helenicando, o seu canal do Grego na Prática. E hoje nós vamos comentar a respeito de um texto bem famoso, bem conhecido, que com certeza você já leu, você já estudou e talvez tenha até pregado. Eu estou falando de João, no seu capítulo 21, a partir do versículo 15, eu vou ler junto com você. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Bem, nesse texto, nós vemos que Jesus interrogou Pedro por 3 vezes, fazendo exatamente a mesma pergunta. Será mesmo que ele fez a pergunta igual em todas as vezes? Bem, antes disso, eu quero apenas comentar com você que existem palavras que na nossa língua, apenas uma maneira de você dizer algumas coisas. E no grego, por exemplo, essa palavra amor, nós temos 3 maneiras de dizer que amo. E aí a gente tem uma diferença nisso tudo, né? Nós temos ali o amor chamado de eros. Esse amor, nós temos as palavras que vêm de eros, que é erótico, erotismo. E esse amor é um amor sexual, é um amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. Nós temos também outro tipo de amor, que é o amor filéu. Esse amor diz respeito a uma amizade, a amor de irmãos. Então, já tem uma diferença nesses dois. Mas nós temos outro tipo de amor, que é o amor ágape, né? E esse amor ágape me fala sobre o amor sincero, o amor sem interesse. E este amor é o que está escrito lá em João 3,16. E lá, claro, o verbo está no passado, mas ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, ele fala sobre o amor ágape ali também. Mas note que nesse texto, quando Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele usa a seguinte expressão: Pedro, agapas-me. Isso aqui é a interrogação no grego. Então Jesus pergunta para Pedro: Pedro, agapas-me? E Pedro responde para ele: Filose. Então você entende que aqui Jesus perguntou com este amor: Pedro, agapas-me, tu me amas? E Pedro responde para Jesus com este amor: Senhor, tu sabes que eu te aprecio, te admiro, tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus pergunta novamente pela segunda vez a Pedro, a mesma pergunta: Pedro, agapas-me? Pedro responde de novo com a mesma resposta: Senhor, tu sabes que eu filose, tu sabes que eu te admiro, tu sabes que eu olho para ti e vejo alguém especial para mim. Mas pela terceira vez, Jesus muda a pergunta. Jesus muda o verbo. Jesus pergunta: Pedro,
files-me? Jesus pergunta para Pedro com este amor. Jesus perguntou 2 vezes se ele o amava e ele respondeu por 2 vezes que ele admirava, apreciava Jesus. Então Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me aprecias, tu gostas de mim? E Jesus recebe a resposta de Pedro novamente, como das outras vezes. Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo desta maneira aqui. Tu sabes que eu filos-te. E aí o texto vai dizer que pela 3ª vez, quando Jesus perguntou, Pedro se entristeceu. Pedro se entristeceu porque ele não podia responder para Jesus que ele amava com o amor ágape, mas com o amor filéu. E Pedro sabia que se ele falasse para Jesus que ele o amava com amor ágape, Jesus ia saber que não. E ele, conhecendo o mestre, andando já há 3 anos e meio com Jesus, sabendo de todas as maravilhas que Jesus tinha operado, de quem era aquele homem que estava diante dele, ele sabia que não podia enganar. E ele foi sincero. E Pedro, a gente vê textos e textos onde Pedro usa de tanta sinceridade que chega a ofender, né? E mais uma vez, então, Pedro foi sincero com aquele que estava diante dele. Quando nós lemos no João 3,16, nós vemos que o verbo usado ali também é o amor ágape, quando que Deus amou o mundo de tal maneira. Então ali nós vemos novamente Deus o Pai usando este amor. E nós vemos que Pedro não pôde usar esse amor falando para Jesus que o amava. Ele conhecia o mestre, ele sabia que Jesus, além de saber a verdade que sai da boca dos homens, também sabe a verdade que existe na mente dos homens. E Pedro foi sincero como sempre. Então eu espero que você tenha gostado demais desse texto que nós explanamos aqui e que você possa compartilhar esse vídeo com quem você conhece, com seus amigos, e ative o sininho para você receber notificações de vídeos inéditos que nós vamos fazer. Curta, esse seu joinha é muito importante para nós. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. E Deus abençoe você. Até a próxima.